Olá, igreja, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus esteja sobre a sua vida, amém? É uma oportunidade maravilhosa nós podermos aprender um pouquinho mais hoje da palavra de Deus. Quando nós começamos a ler os evangelhos, uma das coisas que se destaca na leitura é Jesus chamando os seus discípulos, chamando pessoas para seguirem a Ele. E ao seguirem a Jesus, essas pessoas aprenderam a fórmula, maravilhosa do discipulado. Elas aprenderam o que significa ser um discípulo de verdade. Elas entenderam que ser um discípulo de Cristo envolve um preço, envolve um custo, envolve um maravilhoso aprendizado. Hoje eu quero falar com você sobre o maravilhoso ciclo do discipulado. O ciclo do discipulado. O que seria isso, né? Eu gostaria de começar com uma pergunta. Você é realmente um discípulo de Cristo? Existem certas características essenciais que fazem de alguém um discípulo de Cristo, né? Especialmente as características morais de alguém que é nascido de novo, de alguém que vive sob a direção do Espírito Santo de Deus. E existem algumas características funcionais, vamos dizer assim, de um discípulo de Cristo. E são essas características funcionais, né, que fazem com que o ciclo maravilhoso do discipulado faça sentido. Para explicar sobre esse ciclo, eu quero falar sobre um homem. E um homem só que lá do Velho Testamento. Ele não conheceu a Jesus Cristo. Muito pelo contrário. A história dele se passa mais ou menos 500 anos antes da vinda de Cristo. No ano 458, enquanto os judeus haviam já regressado, né, da Babilônia para Jerusalém e estavam reconstruindo a cidade, o templo, os muros, lembra? Através da liderança de Neemias. Teve um homem, um sacerdote, que foi enviado também por Deus para ajudar a restabelecer a fé do povo judaico. Esse homem é Esdras. Esdras, o sacerdote. Esdras, o grande homem de Deus. Quando nós pensamos, né, sobre os grandes heróis da fé, sobre os grandes homens de Deus, muitas vezes Esdras não é um nome que vem à mente. Quando você pergunta para as crianças, né, um grande herói bíblico, né, dificilmente elas vão citar Esdras. Só que Esdras, o que ele fez foi maravilhoso. Ele ajudou a restaurar a vida religiosa do povo judeu. Ajudou a fazer com que os governantes e as autoridades do povo obedecessem a palavra de Deus e tudo que eles fizessem tivessem a palavra de Deus como centro, como bússola para suas vidas. E Esdras, ele teve um diferencial maravilhoso, é que ele era um sacerdote, mas um sacerdote discípulo. Um sacerdote discípulo. Nós vemos em Esdras a concretização do maravilhoso ciclo do discipulado. E Esdras, como eu disse, ele tinha essas 3 marcas. Quais 3 marcas, pastor? Você vai ver comigo agora. Está lá em Esdras, capítulo 7. Vamos lá. Esdras, capítulo 7. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Versículo 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e juízos. Vamos buscar a Deus em oração? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante do Senhor com reverência, com temor e com alegria por esse privilégio de aprendermos um pouquinho mais da Tua Palavra. Amado Deus e Pai, eu peço ao Senhor que nos abençoe nesse breve estudo, nessa breve mensagem que teremos, que
o Senhor possa falar ao nosso coração, ó Deus. Que o Senhor tire toda a distração, tire tudo aquilo, Senhor, que tampa os nossos ouvidos ao que o Senhor quer nos ensinar. Amado Deus, põe em nós um coração manso, um coração humilde, um coração receptível para as instruções que o Senhor quer nos dar. Deus, fala ao nosso coração, te peço mais uma vez. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Qual que é então, pastor, esse ciclo maravilhoso do discipulado que o Senhor disse e que Esdras ele exemplificou para as nossas vidas, né? O ciclo maravilhoso do discipulado. Olha só o versículo, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. A primeira etapa desse ciclo maravilhoso do discipulado é a etapa de conhecer a palavra de Deus. Um discípulo do Senhor, antes de mais nada, ele procura conhecer a palavra do Senhor. Conhecer. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que me ouve, entenda uma coisa, não dá para nós nos relacionarmos com Deus se nós não o conhecermos. É fundamental para as nossas vidas o conhecimento. E aqui diz que Esdras fez exatamente isso. Ele buscou o conhecimento do Senhor, buscou a lei do Senhor para poder cumprir e ensinar. Buscar o conhecimento. O que é conhecer? Por que um discípulo ele precisa conhecer? Conhecer é aprender mais e mais. É ir na fonte. Qual fonte, pastor? Essa fonte. A melhor de todas as fontes. A principal fonte. Que é a fonte da palavra de Deus. É de lá que nós temos que mergulhar. É lá que nós temos que nos aprofundar para aprender, né, a vontade de Deus para as nossas vidas. Meu querido, conhecer envolve abrir a mente, né? Abrir a mente e o coração para entender o significado da palavra de Deus. Não é apenas ouvir, mas esse conhecimento que a palavra de Deus espera de nós e quer de nós é um conhecimento de alguém que mergulha para aprender mais e mais. Sabe, quando você está estudando a palavra de Deus, igual aqui o texto usa, Esdras dispôs o coração para buscar a lei do Senhor, era algo assim de alguém que quer mais, alguém que procura, alguém que quer realmente entender. Quando estamos estudando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, é fundamental que nós, como discípulos de Cristo, busquemos entender o significado do texto. Sabe, conhecer o significado das palavras. Por exemplo, eu estou estudando em Efésios capítulo 5. E aí, nos meus estudos ali, em Efésios capítulo 5, versículo 3, apareceu assim: mas a impudicícia nem ao menos se nomeie entre vós. Mas o que é essa palavra, impudicícia? E aí eu fui no dicionário procurar, entender. Né? No meu caso, eu fui até no dicionário de grego para entender a raiz dessa palavra. E eu descobri que a raiz dela vem de pornós, né? que é da onde vem a palavra pornografia. Bom, e assim por diante. Então, o interessante é procurar entender o significado das palavras, né? Para que as frases, para que o ensino faça sentido. É fundamental que nós aprendamos a interpretar o texto que nós estamos lendo. Hoje em dia, com essa nova educação, sistema Paulo Freire, muitos jovens, muitos adolescentes não conseguem interpretar um texto simples. Não conseguem. Quanto mais escrever textos bem pontuados, textos bem explicados, não conseguem, infelizmente. É fundamental para as nossas vidas. A pessoa que quer conhecer, o discípulo que quer conhecer, ele procura o significado das palavras. Ele procura tirar dúvidas. Puxa, e isso é muito importante. Tirar dúvidas, sabe? Perguntar e perguntar e perguntar. Aqui na nossa igreja tem uma duplinha, né? Uma duplinha que é maravilhosa, que está sempre perguntando, sempre querendo saber. Não que os outros não façam isso, mas essa duplinha se destaca dos demais. É o Johnny e a Isabela. Ou como eles perguntam.
ou como eles têm dúvida, sempre querem saber mais, sempre tem, olha, eu não entendi isso, o que significa isso, sempre trazem alguma dúvida para ser tirada, para ser respondida. Olha, e sabe o que acontece com eles? Eles crescem mais e mais. Eles são os jovens que eu mais vi crescer na minha vida. Olha, num curto espaço de tempo, como eu vejo esses jovens crescerem. Porque eles têm dúvidas e eles perguntam, eles tentam tirar essas dúvidas. E isso é muito bom. Isso é exemplar para todos nós. Aprender envolve isso, conhecer envolve isso, tirar dúvidas, tá bom? Até entender. Às vezes a gente pensa assim, mas se eu perguntar, né? E aí o professor explica, né? Ou o professor, o pastor, quem quer que seja, os pais, né? E aí quando você pergunta e você não entende, você pergunta de novo, o que acontece? Aquele que está ensinando, ele tem por obrigação buscar novos caminhos para ensinar. Se desse método não funcionou, ele procura outro método, até que aquele que está perguntando tenha a sua dúvida sanada, tá bom? Isso é fundamental. Quando nós estamos na escola, né? O professor ele passa a matéria, ele explica, né? Aí ele exemplifica, né? E depois ele aplica. E aí a gente entende, ou seja, ele usa várias formas, vários caminhos, até que o aluno chegue ao entendimento da matéria. É ou não é? E é assim que funciona. O aluno ouve, o aluno vê, o aluno faz os exercícios, o aluno estuda para a prova. Essa é a forma para que o ensino aconteça. Meu querido, o discípulo de Cristo, ele entende que o ensino faz parte da sua vida. É preciso conhecer, é preciso aprender. Aprender a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. Um discípulo que não tem conhecimento, um discípulo que não se interessa em conhecer, não está dentro do ciclo maravilhoso do discipulado. Tá não, tá bom? Quando você está na escola e você está aprendendo algo que realmente te interessa, o que você faz? Pode ser na escola, né, um curso, alguma coisa assim. Rapaz, você grava, você anota tudo, né? Tira as dúvidas e etc. Porque você quer aprender. Quando a gente está fazendo um curso que a gente está pagando, mas aí que você quer aprender mesmo, né? Você fala, eu não estou pagando para sair daqui sem entender nada. Eu quero aprender. E aí você pergunta e repergunta e assim por diante. Temos que ter essa mesma disposição com relação à palavra de Deus, tá bom? A gente explica, né, ensina e aprende, né, e a gente vê que o conhecimento ele é como se fosse uma escadinha. É uma escadinha, porque é um conhecimento, ele vai se somando ao outro e ao outro e ao outro. Né? Quando você vê uma equação do segundo grau, e aí você vê lá mais, menos, vezes, dividir, você vê o x, você vê entre parênteses, entre colchetes. Para você chegar para resolver uma equação daquela, você teve que primeiro começar do básico. Você teve que aprender as operações básicas, depois as operações com colchetes, com chaves, né, com parênteses e assim por diante, até entender como que monta uma equação de segundo grau para você ir resolvendo ela certinho. O conhecimento é assim, é um passo a passo, é um acréscimo de informações, de ensino que vai moldando a nossa mente, o nosso entendimento da palavra de Deus, tá bom? O discípulo precisa conhecer. Conhecer. Meus queridos, o conhecimento, entenda isso, ele é o remédio, ele é o antídoto contra a ignorância, ele é o antídoto contra a mentira, contra o engano. Isso é muito sério, não é brincadeira. Muitas vezes quando falamos em conhecimento, a ilustração que se usa é luz. Luz. Né? Quando uma pessoa não tem conhecimento, disse que ela está nas trevas, ela está na ignorância, ela não tem conhecimento, ela precisa do conhecimento. E quando a pessoa ela está sem o conhecimento, né, ela está nas trevas, na escuridão. Meus queridos, e a palavra de Deus diz que a luz, ela dissipa as trevas. Dissipa as trevas. Olha só, sem conhecer, sem conhecimento, nós ficamos perdidos.
nós ficamos atrapalhados, nós somos enganados, tapeados com facilidade. Se como Eva caiu na conversa de Satanás, no engano de Satanás, quando nós não temos conhecimento, nós somos presas fáceis também, tá bom? Presas fáceis de heresias, de seitas enganosas aí, tá bom? Enganos de homens maus, homens cruéis, tá? Que usam meias verdades para nos tapear, para nos levar para fazer a vontade deles. É fundamental. Quando a gente tem conhecimento, no nosso dia a dia, veja só, quando você tem conhecimento, você vai lidar com um vendedor de carros, por exemplo, ele não te tapeia, ele não te enrola, não te engana, porque você tem conhecimento. Você não vai na conversa dele. Um técnico, né, de alguma coisa de informática, de eletrônica, de elétrica, de não sei o que, né, um advogado, um jurista, alguma coisa assim, quando ele está falando e usando os termos técnicos, se você tem conhecimento básico, o conhecimento essencial, ele não vai te enrolar, ele não vai te tapear. Conhecimento. O discípulo de Cristo tem que ter e tem que buscar conhecimento, tá bom? Isso é muito sério. A palavra de Deus diz em Oséias 4:6: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Olha só, não é brincadeira, é muito sério, tá bom? A única advertência com relação ao conhecimento é o excesso de conhecimento sem a prática. É você aprender, aprender, aprender e não praticar aquilo que você está aprendendo. Que em 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1, na parte C, lá no finalzinho do versículo diz: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. O discípulo, ele precisa adquirir conhecimento. Precisa. Só que esse conhecimento ele tem que ser usado, ele tem que ser praticado, para que não gere arrogância, né? E é aí que nós entramos no segundo ponto, que é a segunda parte desse ciclo maravilhoso do discipulado. Primeiro é a parte do conhecimento, conhecer, aprender. A segunda parte é a parte de aplicar, praticar. Volta lá para Esdras, capítulo 7, versículo 10. Lembra? Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Olha só, essa é a parte de buscar conhecimento, de aprender, de conhecer. E para cumprir. Aqui nós vemos a segunda parte. Ele buscou conhecimento, ele aprendeu a lei do Senhor, e depois ele procurou cumprir. Isso é praticar, aplicar. Isso é fundamental, tá bom? Esdras não apenas se dedicou a conhecer, mas a praticar a palavra de Deus. E é na obediência da palavra de Deus que nós somos abençoados. Não só quando a gente adquire conhecimento, não. É quando a gente pratica aquilo que nós temos aprendido. E olha só, para aplicar, para praticar certinho, a gente primeiro precisa conhecer certinho. Tá bom? Para você fazer direito, você precisa conhecer direito, né? Em Tiago, né, ele fala muito sobre isso. Tiago capítulo 1, versículo 22, olha o que a palavra de Deus nos diz. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha só, ele nos ensina a conhecer a palavra. E mostra que se a gente não conhece, se a gente conhece e não pratica, a gente está se enganando a si mesmo. Isso é muito sério. É o círculo do auto-engano. Você aprende, mas não pratica, aí você está enganando a si mesmo. Porque isso não é um verdadeiro aprendizado. O aprendizado verdadeiro, ele envolve a prática, né? Você está mentindo. E é por isso que, olha só, olha o que ele diz nos versos 22 e 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Olha o que ele está dizendo, a pessoa que só adquire conhecimento e não pratica aquilo que aprendeu, ele diz que é como um homem que fica se olhando no espelho toda hora. E ele diz
e a si mesmo se contempla. Ele fica focado em olhar para si mesmo, né? Em olhar para o seu conhecimento, né? Olha o tanto de livros que eu tenho, né? Olha como eu sou inteligente, olha isso, olha aquilo, né? E fica se achando. Ele se contempla, quase que ele se idolatra pelo seu conhecimento. E a Bíblia diz: para que está fazendo isso? Ele está se enganando. E tanto é que o texto diz que uma das consequências dele não praticar o que ele aprende é que ele cai nos mesmos erros. Olha só, que é como um homem que se olha no espelho e se retira porque esquece de como era a sua aparência. É a mesma coisa. A pessoa que aprende, mas não pratica, ela nunca aprende de verdade. Ela tem que estar sempre lá, revisar, reaprender de novo, porque ela esquece. Ela não sabe fazer, porque ela não pratica. Além disso, né, o texto nos diz que nós somos bem-aventurados quando nós praticamos. Olha o verso 25. Tiago 1,25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Olha que bênção! Né? Ele diz que aquele que não apenas aprende, mas aquele que considera atentamente. Ó o primeiro ciclo, né? A primeira parte do ciclo, que é o quê? Conhecer. Conhecer atentamente, aprender de verdade. Mas persevera, pratica, sendo operoso praticante. Esse será bem-sucedido, bem-aventurado em tudo quanto que fizer. Meus queridos, seremos abençoados em nossas obras, em nossos trabalhos, em nossas realizações, porque nós estamos praticando o que nós aprendemos da palavra de Deus. Então, é conhecer e praticar. Conhece o Josefino? Pois é, o Josefino é um cara muito bacana. Um dia ele estava estudando a Bíblia e ele abriu lá em Efésios 4:29. E aí ele leu lá em Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem. Ele viu esse versículo e ele se aprofundou para entender o que ele estava ensinando. Ele viu ali: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é torpe? Né? E ele foi pesquisar e descobriu que torpe é maliciosa, indecente. Então ele pensou: poxa, então a palavra de Deus está me ensinando que não deve sair da minha boca nenhuma palavra maliciosa, nenhuma palavra indecente, nenhuma palavra suja, né? Palavrão, esse tipo de coisa. E aí ele viu que o texto não para por aí. Não é apenas o que não deve sair. O texto também diz o que deve sair. Né? O texto diz: mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. Então olha só, ele cortou palavrões, palavras maliciosas, palavras de duplo sentido, gírias, né, sujas. E aí ele começou a encher os seus lábios, o seu coração, com palavras que abençoam, com palavras que edificam. Então ele tinha sempre uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, né, uma palavra de encorajamento. Por quê? Porque ele substituiu as palavras. Ele trocou o seu linguajar. Sabe o que é isso, meu querido? Isso aí é entender a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Né? Isso é o que Deus espera de nós. Conhecer e praticar, tá bom? Isso é fundamental. Se a gente não aplica o que a gente aprende, a gente se torna soberbo, como foi falado, fica arrogante, fica se achando, tá bom? Nós nos auto-enganamos, pensamos que estamos fazendo a vontade de Deus, mas não estamos. Se só conhece e não pratica, não estamos fazendo a vontade de Deus. E além disso, a gente não cresce, a gente não progride na fé. Você é aquela pessoa que sabe bastante coisa, fez seminário, tá cheio de livro e não sei o que, sabe? Viu mil pregações, tem 50 anos de crente, mas não cresce.
Porque não pratica, continua resmungão, continua ranzinza, continua fechado, continua mal educado, continua safado e sem vergonha, continua mentiroso, sabe? Continua fazendo as coisas com má vontade. Por quê? Porque não está praticando o que está aprendendo. Não cresce. Conhecer e praticar. Isso é fundamental para o discipulado. Tá bom? Porque só quem aplica, só quem pratica aquilo que aprende é que tem autoridade, tanto para ensinar quanto para cobrar. Lembra-se disso, tá bom? Então nós vimos, irmãos, que o ciclo maravilhoso do discipulado, ele começa com adquirir conhecimento, praticar o que estamos aprendendo e, por fim, vem o terceiro ponto, que é o quê? Ensinar o que estamos aprendendo. Olha só, é aí que o ciclo se torna maravilhoso. Conhecer, praticar e ensinar. Olha o que Esdras fez. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, olha só, adquirir conhecimento e para cumprir, olha só, praticar o que ele tem aprendido e para ensinar em Israel os seus estatutos e juízos. Olha só que bênção, né? Aprender, conhecer, praticar e ensinar. Aí o ciclo está perfeito. Aí é um discípulo pronto. Ele entendeu a palavra do Senhor, ele está praticando a palavra do Senhor e ele está ensinando a palavra do Senhor, né? Aí o ciclo está maravilhoso, está completo. E é isso que Deus espera dos seus discípulos. Normalmente, ou a gente para na primeira etapa ou na segunda. Dificilmente a gente vai para a terceira. A gente fecha o ciclo. Quando eu vejo na igreja os irmãos completando esse ciclo, aprendendo, praticando e ensinando, uau! É maravilhoso! É o ciclo completo, perfeito. Tá bom? Então não se acomode. Busque conhecer. Ponha em prática. Ensine. Ensine. Um discípulo só é realmente um discípulo quando passa o que tem aprendido para frente. Se o que ele tem aprendido, conhecido, ele guarda só para ele, então ele não é verdadeiramente um discípulo. Porque um verdadeiro discípulo, ele é também um discipulador. É um discípulo que faz discípulos. E como que a gente faz discípulos? É quando a gente ensina o que nós temos aprendido. Tá bom? Isso é fundamental. Não é opcional. Como não é opcional? Não, não é opcional. Olha só, a gente pensa assim, não, essa parte de ensinar é parte do pastor, né? Poxa, do pastor, do missionário, da professora da escola dominical, né? Eles que têm que ensinar. Não, é um dever de todo crente, né? Na grande comissão, lembra da grande comissão que Jesus nos ordena a ir ao mundo e fazer discípulos? No versículo 20 ele diz, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Veja que a grande comissão é para todos os crentes. E além dele mandar ir pregar o evangelho e fazer discípulos, ele manda ensinar a guardar todas as coisas. Nós somos chamados a ensinar também. Faz parte do ciclo perfeito do discipulado. Imagine só, Jesus ele ensinou os seus discípulos, eles obedeceram ao Senhor, que praticar é obedecer, né? E eles parassem por aí. Imagine onde nós estaríamos hoje. Se eles não tivessem passado para frente, se eles não tivessem treinado outros, se eles não tivessem ensinado. Eles aprenderam, praticaram, né? Viveram aquilo e ensinaram. O ciclo completo. Maravilhoso, tá bom? Olha só, quando a gente vai para Deuteronômio, capítulo 6, aquele texto tão conhecido, né? Aquelas palavras tão maravilhosas, Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Olha só que bênção! Se você olhar nesses versículos tão conhecidos, o ciclo maravilhoso do discipulado está aqui. Ele diz assim, ó, estas palavras que hoje te ordeno. Quais palavras? As palavras foram faladas por Deus. Então, as pessoas que ouviram isso, elas aprenderam alguma coisa de Deus, né? E aí Deus diz, essas palavras que eu acabei de ensinar. Então, conhecimento.
Olha só, essas palavras que eu hoje te ordeno, ou seja, é para conhecer essas palavras e é para praticar, é para obedecer. Palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás a teus filhos. Aí vem o ensino. Aprender as palavras de Deus, obedecer a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus. Olha que maravilha! Olha que ciclo maravilhoso e perfeito. É ou não é? E se Deus falar isso para os pais, será que Deus não espera o mesmo dos avós, dos tios, das tias, dos primos? É claro que sim, meus queridos. Nós somos chamados a ensinar, a passar para frente, a compartilhar o que nós temos aprendido da palavra de Deus, né? Mas se eu mesmo nem sei, como que eu vou ensinar? Eu preciso conhecer. Mas se eu nem pratico o que eu aprendo, como que eu vou ensinar? Né? Como que eu vou ensinar algo que eu mesmo não faço? Então eu preciso conhecer, preciso praticar e ensinar, tá bom? Meus queridos, se eu não compartilhar, se você não compartilhar, se nós não compartilharmos o que nós temos recebido de Deus, nós somos as pessoas mais egoístas do universo. Egoístas, mesquinhas, maldosas. Nós devemos compartilhar. Nós devemos passar para frente, tá bom? Isso é fundamental, isso é de extrema importância. Olha que Paulo instruiu Timóteo. Ele disse assim a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir outros. Olha só, Paulo ele treinou Timóteo, ele ensinou para Timóteo, ele passou o bastão da fé para Timóteo. E ele diz, ó, isso que você aprendeu de mim, você tem visto, meio praticando pelo exemplo e tudo mais, faz a mesma coisa, transmite para homens fiéis, para homens idôneos, passa para frente. Mas tem que ser homens que têm disposição para passar para frente também. Tá vendo só como o ciclo tem que continuar? Meus queridos, é fundamental. Tá bom? É fundamental conhecer, praticar e ensinar. Compartilhar. Foi isso que Esdras fez. É isso que torna esse versículo de Esdras tão maravilhoso. Né? Por isso que eu falei que Esdras, apesar dele ter vivido 500 anos antes de Jesus, ele nos dá aqui um maravilhoso exemplo do que é o discipulado. O discipulado é isso. Você que se considera um discípulo de Cristo, analise a sua vida com base nisso que foi falado hoje. Você tem procurado conhecer a palavra de Deus? Buscar, como Esdras fez? Esdras dispôs o coração a buscar a lei do Senhor, olha, de todo o coração. Eu quero aprender, eu quero entender. Deus, eu quero conhecer o Senhor mais e mais. Conhecer, tá bom? A palavra de Deus. Praticar. Tiago disse, a gente não deve ser apenas ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Senão a gente vai estar se enganando, achando que está crescendo espiritualmente, achando que está progredindo, quando na verdade está parado. Está parado. Então é conhecer e praticar e ensinar. Ensinar, compartilhar, dividir aquilo que Deus tem dado para você, aquilo que Deus tem te ensinado. Tá bom? Isso é fundamental. Esdras entendeu isso. E ele dispôs o seu coração. Essa é a minha missão. É isso que Deus espera de mim, eu vou fazer o meu melhor. E ele fez. Aprendeu a palavra, praticou a palavra e ensinou a palavra com excelência, para a honra e glória do Senhor. Esdras era um verdadeiro discípulo. E eu e você? Nós somos verdadeiros discípulos? Pratique na sua vida, tá bom? Esse ciclo maravilhoso do discipulado. E você vai ver como você vai crescer, como você vai ser feliz, vai ser abençoado, né? Vai ser bem-aventurado em tudo quanto você realizar. Tenha isso como meta, tá bom? Conhecer, praticar e ensinar. A palavra de Deus para a honra e glória de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida.